11 de dezembro de 2024, Assis, São Paulo. Matheus Bernardo não sabia, mas quando subiu na sua bicicleta naquela quarta-feira como outra qualquer, seria a última vez que sentiria o vento no rosto e a adrenalina de correr em duas rodas. Em algumas horas, o menino de 10 anos nunca mais seria visto com vida. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se puder, tá tudo certo. Você vem comigo. Então, afinal de mais, esta nova, velha, triste história trágica envolvendo um menor de idade, vizinho que se fazia de amigo, o lobo mau ali rondando os chapeuzinhos vermelhos de todas as idades, criança, óbvio. E meninos, meninas e tudo mais. Essa terrível realidade que se torna cada vez impressionante. E não é só porque a gente noticia, mas é porque as pessoas estão... O mal está com pouca vergonha de ser mal. Eu digo o seguinte, o marido que mata a mulher está com pouca vergonha de matar a mulher. A mãe que vai matar o filho está com pouca vergonha de matar o filho. O diabo não está querendo se esconder mais. Eu não sei como, assim, se você coloca penas maiores, vai adiantar? As pessoas têm gostado de realmente exercer o seu podre e detestável poder, o não ser humano em todas as suas funções. Esta história que a gente vai entrar agora, do Matheus Bernardo, ela aconteceu no final de 2024. Em dezembro de 2024, eu estava esperando sair mais coisas para poder fazer um comentadão geral. Talvez eu tenha que fazer uma parte 2, uma hora, porque faltam novidades do assunto. Quem sabe com este especial aqui, a gente consiga descobrir em breve mais informações. Inclusive, eu estou indo atrás, pedindo para a produção ir atrás da família, da vítima, do delegado, de todo mundo que faz parte desta história, para a gente conseguir entender melhor, principalmente, como foi a construção desse crime, tão diário, tão dia a dia, tão no cotidiano de uma família que não fazia ideia de que aquele dezembro de 2024, em pleno horário de almoço, seria o adeus eterno. Um adeus eterno feito por uma pessoa, literalmente, que mora ao lado da sua casa. No começo eu estava meio em pé, porque eu tinha enquadrado errado, e eu não quis recomeçar, agora eu posso aceitar um pouquinho. Viu? O cabelo já está crescendo. Inclusive, isso aconteceu tudo no dia que eu fiz o transplante de cabelo. Eu me lembro que eu saí da clínica lá, que eu fiz, e cheguei em casa e tinham muitas e muitas mensagens de pessoas do interior de São Paulo. Esse crime aconteceu em Assis, no interior de São Paulo. E falando, inclusive, apontando, trazendo motivação, autor e tudo mais. Eu olhei e falei, nossa, mas o menino desapareceu, não significa que o menino tenha realmente perdido a vida. Vou mudar aqui o microfone, porque agora resolveram bater lá fora. Deixa eu mexer aqui, só para deixar o áudio mais travado, para não entrar barulho aqui com vocês e não atrapalhar. E eu olhava e falava, nossa, mas todo mundo já fechou. Eu aprendi muito com a doutora Renata Pontes, isso, que foi a delegada do caso Isabela Nardoni. Quando já se chega todo mundo com a investigação fechada, você tem que olhar um pouco, a não ser que tenha a câmera apontando para o assassino. Aí não tem discussão. Mas todo mundo já tinha um assassino ou uma assassina para chamar de seu, por conta de um histórico dessa história toda, que existem muitos paralelos aqui, que as pessoas já determinam que fulano deve ter matado porque olha só o que ele já fez. Então vamos começar aqui, já pus esse prólogo, você vai entender daqui a pouco tudo isso daqui. O Matheus, cujo nome completo porque eu acho que a pessoa, a sua essência é eterna, é o Matheus Bernardo Valim de Oliveira. Ele tinha 10 anos. É um menino de família de classe simples no interior de São Paulo, mas exatamente por morar no interior com uma vida muito liberta, livre, feliz, de alguma maneira, em todos os sentidos, de poder andar de bicicleta pela rua, coisa que em São Paulo nem na ciclofaixa às vezes é permitido. Apesar, ele sumiu no dia 11 de dezembro, as coisas são descobertas, começam assim no dia 16, 17, por isso que eu falei 16, porque eu me lembro que é um dia que me marcou muito, é quando eu entro em contato com essa história. Por isso que eu falei 16, mas o Matheus, na verdade, some no dia 11 de dezembro de 2024. Logo assim, começo do fim do ano. O Matheus, ele é um menino que teve até alguma coisa que aconteceu com ele
No começo daquele 2024, ele teve algum acidente, alguma coisa assim, que ele precisou, inclusive, tomar alguns remédios específicos, mais controlados. Isso se apontou muito para a mãe, inclusive, por causa disso. Como que um menino com... Gente, do céu. Brincar é exercício da vida. Uma criança que, no dia 11 de dezembro de 2024, ele resolve brincar de bicicleta, uma vez que ele já estava, inclusive, de férias escolares, provavelmente. Qual o problema? O menino adorava a bicicleta dele. E essa bicicleta, inclusive, vai ser um componente importante nessa história toda. Mas Matheus estava lá com seus 10 anos, vivendo com a sua família, brincando com seus amigos, correndo com a sua bicicleta. Teve esse acidente no começo de 2024, mas ele já estava em plena forma, uma vez que, inclusive, ele some andando de bicicleta. Nesse dia específico, agora não lembro que dia exato da semana, porque olha, dia 16 foi segunda, vamos comigo, 15, 14, 13, 12, 11, deve ser quinta-feira. Ele sai na hora do almoço e parece que era muito comum ele sair para brincar de bicicleta e retornar em casa para tomar água, fazer xixi, aquelas coisas normais, né? Sei lá, dar uma descansada, olhar um videogame, não sei. E ele sai ali pela volta da hora do almoço. Eu não sei se exatamente depois do almoço ou entre o almoço e um pouquinho mais tarde. A gente sabe que ele vai sumir às 2h12 da tarde por uma outra imagem. Mas o horário ali que ele passa, ele sai e ele não volta. Isso já aflige a sua família. Ele morava com a mãe, com a tia e com a avó, se eu não me engano. E aqui já é um componente importante. O pai do Matheus está preso. Ele é um presidiário. Não falaram para mim por tráfico de drogas, daí falaram para mim por outro tipo de crime, o que se levantou, inclusive, muito forte naquele momento, se o Matheus não teria sumido em conta de alguma dívida de crime do pai. É ilógico o pensamento? Não, não é ilógico. Não é ilógico. Uma vez no crime, o crime também vai fazer parte de todo o seu componente. Ah, mas o que o filho tem a ver? Gente, quem está no crime não vai se preocupar muito em ter ética, né? Então não era ilógico esse tipo de pensamento. Mas já se começou a se criticar, porque a mãe, porque o Matheus, porque não sei o quê, porque ela tinha... O fato é que a gente precisa entender, esperar a polícia investigar e apontar os devidos autores, e não a gente sair de investigador antes. E pelo que eu entendi, lá na cidade já estava havendo uma comoção muito em torno da família do Matheus. Chegou para mim, inclusive, por WhatsApp, pessoas me falando, parece que ela está presa. A mulher não estava presa, essa mãe também estava sofrendo o seu sofrimento. O Matheus, então, desaparece, não volta para casa e logo a família, as pessoas com quem ele morava, não sei se a mãe, se a avó ou a tia, percebem a ausência do garoto muito rápido. E muito rápido vai a polícia, o que é excelente, como eu sempre falo aqui no canal, em todos os pontos. Não, eu vou refalar, é bom, vou falar de novo, porque vai que é a primeira vez que você está vendo. Não existe essa história de 48 horas de desaparecido. A pessoa desaparece quando ela foge do seu cotidiano. E quem sabe se a pessoa fugiu do cotidiano é quem está indo à delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Se a pessoa foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento, é porque essa pessoa já saiu da sua liberdade. Então, essa questão da polícia, e ainda tem, gente, e se por um acaso acontecer com você, você chegar na polícia, a policial não quiser fazer o boletim de ocorrência, você anote tudo isso, antes de mais nada, vai resolver o seu problema. Aqui em São Paulo tem a Delegacia de Desaparecidos, que é ali no DHPP, no centro de São Paulo. Corra para lá, faça o boletim de ocorrência, mas vá à corregedoria da polícia, aqui em São Paulo fica na Consolação, e faça um aviso que tal policial, tal delegacia não quis fazer um boletim de ocorrência de desaparecimento. Não pode. Não pode. É o trabalho da polícia, tem que fazer. No caso, a Lídia Assis, parabéns para a polícia, que imediatamente começou a agir. E é em função exato do tempo de se perceber o desaparecimento do Matheus Bernardo e da polícia agir, que pelo menos, infelizmente, a família dele vai chorar a morte do garoto. Mas pelo menos agora, ela já pode buscar por justiça. O Matheus desaparece no dia 11, todo mundo sai em busca por ele, dia 11 de dezembro. Não acho Matheus, não acho Matheus, não acho Matheus. A polícia entra no assunto e já começa a buscar por onde ele andou. Qual é o caminho que ele faz? Por onde ele estaria indo? Por quê? Para onde? Quando? Qual é o cotidiano dele? Ele some de bicicleta. Inclusive, teve um ponto que a mãe aponta, pelo que me levantaram, a mãe teria apontado, inclusive, que o menino estaria com uma outra roupa do que a que ele foi encontrado. Ou que ele estava, de fato, na imagem. Gente, de verdade, se você perguntar agora para mim qual a roupa que o Aruaí, meu marido, saiu, eu não sei.
Não lembro agora, teria que olhar, vai, pega a imagem do elevador, sei lá. A gente não fica com esses registros, né? Então, assim, também vamos entender que uma pessoa, inclusive, quando está em desaparecimento, a pessoa está extremamente angustiada, quem está falando desaparecido. Então, esse foi uma das cobranças também. Por quê? Quando é colocado, fala, ele estava com uma camisa vermelha. A polícia consegue achar uma câmera de segurança de o Matheus passando com a bicicleta e correndo pela rua, normal, uma rua super tranquila, as pessoas tranquilas, e ele estava com outro tipo de roupa, acho que é azul. Agora eu vi as imagens, mas agora não me recordo de fato qual, mas digamos que é azul. E se apontou muito, a mãe falou que era vermelho, o menino estava de azul. Ela errou, a imagem mostrou. A imagem é o mais importante nesse momento para a polícia poder, inclusive, fazer retrato, dizer como a pessoa estava e tudo mais, botar as fotos e tudo. O Matheus, então, segue desaparecido. Essa imagem de ele passando sozinho, correndo com a bicicleta, é encontrada. Ok. Começa a se levantar pela região por todas as pessoas o que poderia, para onde ele poderia, com quem ele poderia estar. Pessoas até vão apontar daqui a pouco para o Luiz Fernando, mas por outros motivos também. Mas o fato é que a polícia ouve muita gente. Não sei se já ouviu o Luiz Fernando. Uma vez que a gente vai descobrir depois que o Luiz Fernando era, inclusive, amigo da família, o que as pessoas estranham, o lobo mau se veste de ovelha antes de atacar o galinheiro. Isso daí é uma metáfora mais do que óbvia. A polícia vai buscando mais imagens, é que é aquela história, ele pegou essa imagem por esta rua, eu não sei se ele virou à esquerda ou à direita, eu preciso pegar a imagem daqui e daqui, porque ele some uma hora da imagem. São muitas câmeras. Até que, no dia 16 de dezembro de 2024, que é quando eu sou impactado pela história, descobrem uma câmera. Às 2h12 da tarde, até no teu horário, que é às 14h12, não é? Peraí, eu queria pegar o horário certo. Eu anoto, depois eu não acho, né? Eu e minhas manias. Ainda bem que a Rosângela Monteiro também é assim, eu me sinto menos... 14h12. Às 14h12, às 2h12 da tarde, se encontrada uma imagem onde se vê Matheus andando do lado de um homem. Que homem é esse? Matheus na sua bicicleta e o homem na sua outra bicicleta. Não estavam na mesma bicicleta e nem andando lado a lado. Estava um junto com o outro, mas você percebe que um segue o outro. Você percebe na imagem claramente que o Matheus é conduzido pelo Luiz Fernando. De pronto, quando as pessoas veem a imagem, descobrem que aquele que está com o Matheus é Luiz Fernando Sila de Almeida, de 46 anos. O que um homem de 46 anos está fazendo com um menino de 10? O que um homem de 20 anos está fazendo com um homem de uma mulher de 30? Se o mal estabelecer, a gente vai buscar referências importantes, mas no dia a dia da vida, a gente não pensa dessa maneira. O Matheus, pela imagem, você vê o Matheus seguindo o Luiz Fernando, ele entra numa zona que é uma mata que, pelo que eu entendi, fica atrás de um clube. E nessa zona de mata tem um rio, um córrego, alguma coisa assim, que as pessoas nadam, é costumeiro, quase como um parque, mas eu entendi que é uma área de mata, não é um parque organizado, né? O Parque do Ibirapuera. É um parque, é uma área de mata que as pessoas da cidade transformam num local de lazer, onde tem um riacho, onde tem um córrego, que as pessoas inclusive nadam nesse local. E que é muito costumeiro as pessoas irem, por exemplo, fazer piquenique nesse ambiente. Algo que a família do Matheus fazia, e junto, inclusive, com o Luiz Fernando, porque vai se perceber que o Luiz Fernando é amigo da família do Matheus. O Luiz Fernando já conhece o Matheus. Mas nessa imagem a gente vê os dois entrando, e a gente vê máximo, vai dar 30 minutos, a gente vê o Luiz Fernando saindo sozinho. Ou seja, o Matheus que entrou, o Matheus não saiu. A polícia chama o Luiz Fernando várias vezes para dar depoimento, ele se contradiz em muitas coisas, faz muitas versões, fala de uma coisa, fala outra, até que no dia, por conta desta imagem, de termos visto os dois entrando nessa área de mata, começa a se procurar através de cães farejadores e também de helicópteros. A polícia faz toda uma organização, parece que a própria cidade se organiza também para tentar ajudar, mas de fato eles põem os cães farejadores no dia 16 e no dia 17 de dezembro, no dia seguinte à localização dessa imagem do Luiz Fernando com o Matheus, é encontrado o corpo do Matheus. O corpo, ou a gente pode falar o que se encontrou do Matheus Bernardo.
Muita delicadeza, vou tentar falar em função da família, mas é importante para a gente perceber o tamanho da crueldade até onde se foi esse tipo de crime. O corpo é encontrado somente o tronco e as pernas. Os braços e a cabeça não são encontrados. E até hoje que eu estou gravando, dia hoje, 27 de janeiro de 2025, até hoje não se encontrou nem a cabeça, nem os braços do Matheus Bernardo, ou pelo menos a polícia ainda não divulgou. Com o encontro do corpo, o Luiz Fernando, que tinha sido ouvido algumas vezes e entrou em algumas horas em contradição, já é conseguido a prisão dele para ele não fugir, para ele não sair, porque ele entrou com o Matheus não saiu, o Matheus é encontrado desmembrado. Obviamente, ele vai ter alguma conexão. O que aconteceu? Claro, ele podia até ter saído, o Matheus ficou com... Ele vai ter que contar o que aconteceu com o Matheus ter ficado lá dentro. Quando o Luiz Fernando é preso, a história aí começa a tomar um corpo, inclusive, em função da personagem e da personalidade do Luiz Fernando. O Luiz Fernando é um homem de 46 anos. Eu digo que o tempo, como um amigo meu me ensinou, o diabo não é diabo porque é mau, o diabo é diabo porque é velho, né? O tempo faz com que a gente fique mais sagaz. Estou falando aqui para pegar o nome dele de novo aqui, eu quero pegar o nome dele. Aqui é o Luiz Fernando Sila de Almeida. Tem 46 anos, então ele é um homem com um histórico. Ele já estava, há 5 anos, recebendo pelo governo essas pensões em função de a pessoa ser incapaz para exercer alguma profissão. Porque ele tinha sido diagnosticado, ou é diagnosticado, como esquizofrênico, laudado pelo INSS como esquizofrênico. Esquizofrênico em tratamento? Esquizofrênico em que grau, em que sentido? Se ele não é apto a trabalho, ele é apto ao que mais? Ou não é apto a nada? A esquizofrenia aqui no canal, a gente já debateu, já trouxe inúmeras vezes esse assunto. A Rosângela Monteiro fala várias vezes, a gente falou de vários casos. Inclusive a Rosângela, com toda a sua gentileza, ela relata e divide com a gente o caso de ela, Rosângela Monteiro, ter vivido com um pai esquizofrênico. E o ponto muito importante aqui, gente, o esquizofrênico não é um criminoso. Existem criminosos esquizofrênicos. O fato de a pessoa ter uma doença mental não a faz um assassino. É muito importante isso, porque senão a gente começa a coletivizar demais uma situação e começa a querer culpar pessoas que nada fizeram e não vão fazer. O doente mental ele precisa de tratamento. Agora, existem doentes mentais criminosos. No caso do Luiz Fernando, ele é um esquizofrênico. Segundo ele, laudado, a polícia fez uma coletiva de imprensa, eu assisti, que eles estão atrás desse laudo. Como ele parece ter sido encostado, né, como fala, no INSS, em função dessa doença, ele deve ter passado por um laudo. Deve ter sido, ele tem que ter passado por aquelas coisas que vão fazendo, que os médicos vão fazendo nesse tipo de assunto. Precisa de um novo? Precisa de um novo? Eu acho que naturalmente provavelmente a defesa dele vem a pedir uma perícia pela Polícia Técnico-Científica de São Paulo, já que o caso é de São Paulo, para que se crie um novo laudo de esquizofrenia. O ponto de tudo isso é aquilo que a gente já sabe. Esquizofrenia, psicopatia, não, mas esquizofrenia é uma doença mental que torna a pessoa inimputável. Antigamente as pessoas iam para o manicômio judiciário, agora elas vão para casa, vão para o CAPS e tomam um remédio. É a sociedade que nós nos tornamos nesse ponto. A gente já falou de muitas coisas, tem um especial com a Rosângela, tem um especial com outro psiquiatra, que também explica que não é tão a ferro e fogo, mas existe. Então, assim, é um outro problema. O ponto é, se esquizofrênico ele for, ele é inimputável, tá? Isso tá na lei e tudo mais, porque a esquizofrenia seria a grande motivação pela qual ele teria feito o crime. As outras que vêm em função da doença é uma outra história. Mas é o fato de ele ser esquizofrênico que o torna não possível de ser capaz de discernir. Ah, mas Beto, ele não esquartejou e fez... Sim, eu vou entrar nisso, inclusive em todas as funções de tantas pessoas que eu já entrevistei ao longo de... Quantos anos? Eu estou em 2025? Sei lá, comecei em 2010, 16, 17 anos fazendo crime. O Luiz Fernando é um homem de 46 anos, que laudado pelo Estado como esquizofrênico, não apto a trabalhar. Mas ele fazia bicos, isso é da natureza humana.
até para ele ter alguma coisa para fazer. Inclusive, eu vi uma entrevista dele para o SBT News, dele não, de um colega de trabalho, que se diz colega de trabalho. Ele não é que é colega de trabalho porque ele tem uma profissão, ou ele é CLT registrado, ele poderia ser CLT. Ele se diz colega porque eles fazem bicos, ele fazia bico de pintor, ele faz bico de borracheiro, ele faz bicos. Ele vive de bicos, de pequenos dinheiros para fazer alguma coisa. E um senhor que deu até entrevista para a SBT News fala que ele conhecia o Luiz Fernando. Ele conta, por exemplo, esse homem conta, que o Luiz Fernando é filho de uma mãe idosa, que o pai já morreu, que ele é um homem, o Luiz Fernando, reservado, mas não agressivo nem violento, que para ele foi surpreendente tudo o que está sendo descoberto dele, que ele, Luiz Fernando, esse homem conta que o Luiz Fernando, para ele, claramente o Luiz Fernando devia ser homossexual, mas que ele não sabia de casos com crianças e nem de outros homens. Ele percebia nele uma outra forma de ser, mas que ele não sabia dizer nem se ele tinha relacionamentos ou não com outras pessoas. Mas que ele teria, que ele seria gay, acabou, ponto. Isso também não faz ninguém criminoso, eu posso falar por mim mesmo. Nesse caso, esse homem traz uma coisa interessante. Ele traz um retrato de uma pessoa absolutamente normal. Mas o mal se esconde no normal, né? O que eu trago é o seguinte. Com 46 anos, ele agiu pela primeira vez dessa maneira agora. Por onde ele passou? Pelo que eu entendi, o Luiz Fernando é de Assis. Por exemplo, quando a gente pega o caso do maníaco da bicicleta ou do homem do saco, que ele agia por cidades, ele era um homem normal, todo mundo achava que ele era um paspalhão. Só que quando vai se pegando o passado dele, você descobre o tamanho da trajetória do horror que ele criou. Ele viajava. Esse Luiz Fernando, ele se ausentava da cidade. Esse Luiz Fernando passeou por outros lugares. Esse Luiz Fernando, ele tinha hábito de ficar um fim de semana por aí. Aí tem que se olhar se outros meninos na mesma condição do Matheus Bernardo também sumiram. Ele pode ser... Pode ou não pode, isso quem vai me dizer é a polícia, mas eu digo, eu se fosse o delegado, se fosse o investigador, eu gostaria de saber por onde esse homem passeou nos últimos anos. Porque ele pode estar se escondendo dessa normalidade que todo mundo achava, de um homem quieto na dele e tal, até porque ele pode ter muito a esconder. E ele, no caso, pelo que, como esse senhor conta no SBT, que o pai dele morreu, então ele não morava para falar, pai, não, ele morava então com a mãe numa casa extremamente simples, mas extremamente suja. Se a mãe morava com ele nessa casa, fica incógnita. Se morava, me lembra a Mulher da Casa Abandonada. Como é que uma pessoa consegue conviver e viver? Então são duas pessoas com problema, porque a casa é de um acumulador. Como um bom esquizofrênico. Como a Rosângela Monteiro já explicou, esquizofrênicos são acumuladores. E acumulador, no sentido máximo de tudo, até mesmo da sua própria perversão. Ele tinha brinquedos de crianças, muitas TVs, umas coisas assim. Um pedófilo, se ele for pedófilo, além de esquizofrênico, ele vai ter objetos para atrair o seu desejo, né? Ele tem 46 anos, ele pode ter feito vítimas. Tem crianças, homens hoje, adultos, que se percebam terem sido vítimas de abuso dele? Se tem, essas pessoas uma hora vão aparecer. Porque eu acho muito estranho um homem de 46 anos não ter nenhum histórico se pedófilo ele for. O que foi encontrado na casa dele é muito confirmador, mas também tem que ver se ele não tem uma mente infantiloide e fica brincando com criança, fica brincando com brinquedo. O Luiz Fernando tinha o hábito, inclusive, nesses bicos, de resolver problemas de bicicletas dos meninos, principalmente dos meninos. Então fez da casa dele uma passagem obrigatória de criança para arrumar bicicleta e ele fazia tudo de graça. Fazia tudo de graça por quê? Né? Porque qual era a intenção? É só de olhar, é de desejar, é de odiar, é de invejar? Isso a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Mas então ele já tinha essa facilidade de atrair a sua presa. Com mais um ponto. O Luiz Fernando, ele tinha uma boa relação, inclusive, com a família do Matheus Bernardo. Por isso que o Matheus Bernardo não tem medo de ir com ele até a área da mata, esse parque. Porque já tinha acontecido de eles irem, inclusive, com a família do Matheus. O Matheus não tinha medo do Luiz Fernando, ele não era um desconhecido. O Luiz Fernando, depois, quando ele começar a contar as coisas, as pessoas ficam muito chocadas, mas ele não fez... A isca dele foi muito boa. Se o desejo dele já era controlado, se era premeditado, se não era premeditado, a morte do Matheus pode não ter sido premeditada. Mas o desejo pelo Matheus, ou levar ele até lá para fazer o quê e por quê e como, isso
Com certeza, a ida deles para lá era algum desejo interno do Luiz Fernando, porque ele tem, inclusive, de conduzir o Matheus Bernardo para lá. Então a gente já sabe do quem é o Matheus Bernardo, a gente já tem um desenho maior do Luiz Fernando, inclusive essa parte de acumulador, de como ele era, do trabalho. Uma coisa interessante, a polícia, inclusive, quando chega na casa do Luiz Fernando, vai encontrar muitos bichos mortos. Me lembra um pouco a casa do Francisco das Chagas, dos Emasculados do Maranhão, que ali, naqueles mortos, só que eram crianças mortas, eram corpos de outras vítimas do Chagas. Neste caso, a polícia encontrou bichos mortos, o que é muito normal em acumulador também, que você levanta um gato morto, horrível, coitado, cheirando mal. Então, pode ser a confirmação do acúmulo ou uma busca maior que eles possam vir a fazer para ver se ali não tem um cemitériozinho dele. Né? Se tiver, é pouco fora do comum com o que ele fez com o Matheus. Mas o Luiz Fernando acaba caindo na real, entre muitas aspas, e ele conta o que ele pode contar, ou a realidade ou a verdade dele. Ele confessa que ele chamou o Matheus Bernardo para irem tomar banho no rio e fazerem um piquenique. Tomar banho no rio e fazer um piquenique. Algo que a família do Matheus fazia com o Matheus e com o Luiz Fernando. Então ele não saiu de nada, de um local seguro para o Matheus. O Matheus, ele foi porque ele já conhecia, já confiava. Ele não foi sequestrado, ele foi porque ele foi enganado por algo para ele já cotidiano. O Luiz Fernando diz que quando eles chegam ali, existe um desentendimento entre o Luiz Fernando e o Matheus Bernardo. Que desentendimento pode haver entre um homem de 46 anos e uma criança de 10? Não sabemos. Ele não conta muito a ferro e fogo. Se contou, a polícia não detalhou. Mas esse desentendimento, que eu não sei se o Luiz Fernando foi para cima do Matheus, eu não sei se o Matheus saiu correndo, eu não sei. O fato é que ali era o lobo mau com o Chapeuzinho Vermelho literalmente dentro da floresta. E nem, infelizmente, dessa vez o Chapeuzinho acabou padecendo com as garras do lobo. O Luiz Fernando, então, disse que eles começam a ter uma desavença, que ele começa a jogar pedra. E o Luiz Fernando joga uma pedra forte no Matheus Bernardo, e o menino cai e ele vê que o menino está morto. Ele acha que o menino está morto? Ele pensa que precisa matar o menino? Agora não dá mais, até pedra já rolou? Ele tem um surto psicótico. Uma coisa, gente, surto psicótico, segundo o Dr. Guido Palomba, que me explicou isso várias vezes, não é o fato de um esquizofrênico em surto psicótico fazer dele um idiota. Muito pelo contrário, esquizofrênicos são inteligentes. O surto psicótico não inibe a premeditação, o desejo, uma história completa. Olha o Cadu, do cartunista Glauco, olha o Atirador do Shopping. Eles em surto, eles premeditaram, eles construíram um crime, eles têm uma lógica, existe uma voz dentro deles que tem uma lógica. O Luiz Fernando diz que vozes falam com ele, por isso que ele tem essa esquizofrenia. Porque muita gente fala assim, tá bom, é o esquizofrênico, estava em surto e fez tudo isso. Sim. Ele não perde o raciocínio. O raciocínio dele é organizado pelas vozes. O que o faz agir daquela maneira é a voz. Mas ele tem o desejo de inventar uma história. Ele tem o raciocínio de que ele pode ser preso. Ele não tem... Pelo que o Dr. Guido Palomba me contou isso várias vezes. Eu entrevistei ele várias vezes. Então, fica aqui se o surto que criou tudo isso. O fato é que quando o Matheus leva e briga e tem a pedra, o menino cai, ele diz que o menino morreu. Ele não tem como garantir isso. Quem vai garantir isso é o laudo da perícia, do legista, que vai nos dizer o que sobrou do corpo, como que aquele corpo veio a perder a vida. Né? Pode ter sido porque, e é fácil, incrivelmente como a ciência explica muito bem a morte. Ele diz então que quando ele vê o menino caído, por causa da pedra, ele sai, que é aquela hora que a gente vê. Eu não tenho a volta dele. Isso a gente não tem. Não sei se ele foi por outro lugar ou se não pegaram a câmera até esse ponto. O Luiz Fernando volta para cá, vai para a casa dele, pega uma serra, retorna para a área onde ele tinha deixado o Matheus e ali ele faz o desmembramento
do corpo do menino. A cabeça e os braços não foram encontrados e, segundo a polícia conta na coletiva, o Luiz Fernando estava disposto a levar a polícia até onde ele tinha jogado o corpo, os braços e a cabeça. Não sabemos ainda se isso foi ou não. O fato é que só ficou o tronco e as pernas. Com certeza foram laudados. A gente vai uma hora saber assim, ele morreu por asfixia. Isso dá para saber até pelo pulmão, isso, aquilo. Não vai ter... Vai dar assim, foi objeto cortante, foi por causa do desmembramento. Se ele tiver sangue, por exemplo, no pulmão, ele aspirou sangue, ou seja, ele estava vivo. Então o que o mata é o desmembramento. Não foi enforcado. Então a polícia vai conseguir saber como que de fato o Matheus morreu, até para saber qual foi a intenção exata da morte, de como o Luiz Fernando queria matar o Matheus. O porquê que o Luiz Fernando conta é muito parecido com o Vampiro de Niterói. O Luiz Fernando pode ter matado o Matheus Bernardo por ele não contar que ele foi abusado, ou porque inúmeros motivos mais plausíveis e mais realistas e realizáveis. Mas o Luiz Fernando conta que ele tinha muita inveja das crianças, que é por isso, inclusive, que ele atraía elas. Muitos pedófilos, eles negam a pedofilia, eles negam o ato. Eles jogam, inclusive, quase a culpa para a criança. O Vampiro de Niterói, quando ele é pego e tudo mais, ele conta que ele matava, ele nega os abusos, mas ele diz que matava as crianças, porque o pastor dele, Vampiro de Niterói, tinha dito que as crianças até uma idade de X eram anjos eternos e que não teriam pecado. O Vampiro de Niterói, já contei, tem um caso comentado aqui, o Vampiro de Niterói, como foi realmente abusado, ainda criança, adolescente, ele tinha para si que ele não era mais um inocente para o céu, por conta desses abusos de onde ele era vítima, nos quais ele era vítima. Então o Vampiro de Niterói conta que ele passou a matar essas crianças para mandar elas para o céu, já que elas eram inocentes, e que você percebe a confusão da motivação? Você pode... é a dele. Beto, por que você gosta de vermelho? Porque eu acho vermelho, me lembra tomate, eu gosto de comer tomate. É a minha motivação de gostar de vermelho. A motivação, ela não pode ser nem simplista, nem simplificada e nem aceita por você ou por mim. É a motivação, você tem que entender o crime pelo crime. Se você quiser elucubrar o crime maior, você vai sair um pouco, você vai esticar a corda, aí é um problema de cada um. No caso dele, para um esquizofrênico, para uma pessoa que tem tudo isso, pelo que eu já vi no Vampiro de Niterói, pelo que eu já entrevistei Guido, Rosângela, Bia, Carlos, todo mundo tal, não foge. O Cadu, que mata o cartunista Glauco, mata porque ele precisava levar o cartunista Glauco, levar ele até o irmão dele, Cadu, para que o cartunista Glauco falasse que ele, Cadu, era Jesus. O irmão dele tinha que acreditar que ele era Jesus, senão o mundo ia explodir. O cartunista, um dos maiores artistas deste Brasil, morreu em função desse pensamento desconexo, mas que é do cara. Não tem. É a dele. O que vai fazer? Se o Luiz Fernando usava droga, se ele levou o menino para usar droga, isso tudo são componentes importantes que eu acho que a polícia vai descobrir, porque um esquizofrênico, que pelo jeito não tem tratamento, não sei, o tratamento do esquizofrênico quem faz é a pessoa que mora com ele. Se ele mora naquela casa, daquela situação, a mãe dele muito idosa, nem se a mãe dele sabe o que o filho tem. Esse cara não devia nem tomar remédio, não tem ninguém que cuide dele. Se ele usar droga ou beber, aí é uma bomba atômica naquela mente doente. E demoníaca, no caso dele. Então tem todos esses componentes que precisam ser organizados e que a polícia com certeza deve estar fazendo. O ponto é que o que move ele a matar o Matheus ou as crianças, se ele tiver matado outras, a gente vai ainda descobrir um dia, é essa inveja. A inveja do quê? Da inocência, da liberdade, do futuro. Ele é um homem de 46 anos, com uma vida extremamente fechada, numa casa extremamente neurótica, neurotizada, numa mente perturbada, num corpo cujo desejo deve ser devastador, sem futuro, sem felicidade, sem possibilidades. A criança é o futuro, a criança é tudo aquilo que eu tentei, não posso, mas ela pode. Então eu acho que a criança, para ele, que era o atrativo, era também o que atrai e repulsava. Não sei se ele foi violentado ou não criança, não foi falado nada disso. O que de fato é que é uma motivação muito, muito, muito ponderável
muito próxima a esse tipo de comportamento de doença mental, de tantos casos que a gente já fez em cima de doença mental. O Guilherme Eringer, ele mata os pais em função da coisa do fim do mundo. É uma coisa assim, cada um tem, principalmente dentro da esquizofrenia. Ele não tira a própria vida. O que muitos esquizofrênicos fazem é tirarem a própria vida, né? Ou não tiram porque são paralisados antes, como o próprio Guilherme Eringer que eu citei aqui, tem aqui o caso com a Rosângela Monteiro. Então, neste caso do Matheus Bernardo, o que se fecha agora é o vizinho do lado, que parecia um cara inofensivo, era o verdadeiro terror na vida de uma família que eu descobri depois. A gente tem que sempre tomar cuidado de não atacar as pessoas em função do histórico familiar. A família do Matheus Bernardo não tem nada a ver com a morte dele. O crime do pai do Matheus Bernardo está sendo cumprido na cadeia pelo pai. Não sei o que ele fez. Quando eu falei, quando se cogitou que o Matheus Bernardo poderia ser uma vingança do crime, como eu disse, não é tão fora da possibilidade. A polícia, com certeza, investigou todos os caminhos. É isso que a polícia faz. Investiga todas as possibilidades e vai fechando porta até ser aquela. Ele não vai partir do autor para o crime. Ele não vai, o delegado, falar assim, não, tem que ter sido a mãe. A mãe relapsa, a mãe... Não, tem que ter sido a mãe. Então ele vai construir todas as provas para pôr a mãe na cadeia. Isso já vimos acontecendo. Graças a Deus, neste caso, olha o caso Evandro. A polícia quis prender, em função de vários motivos, aquelas 7 pessoas e criar uma história fantasiosa, coisa louca. Só vim de cabeça do mal para inventar aquilo, mas a polícia comprou a ideia e construíram as provas em função de quem eles queriam prender. Neste caso, a polícia foi ao contrário, foi dar as provas para o autor. É assim que se faz, de fato, uma boa investigação, que foi o caso desta investigação. Alguns pontos que ainda valem atenção. Não se tem confirmação até agora de abuso, mas com certeza algo deve estar sendo levantado pelo legista. Partes da bicicleta de Matheus foram encontradas na casa de Luiz Fernando. Será que enquanto a cidade buscava por Matheus, o assassino queria esconder seus vestígios e ainda ter peças para consertar bicicletas de outras crianças? Alguns pontos, a casa do Luiz Fernando foi depredada, acho que quase no final de dezembro. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês depredam um local que pode trazer e elucidar novos crimes, vocês inviabilizaram aqueles crimes se lá forem descobertos, tá? E tudo ficou ainda pior. No dia 18 de janeiro de 2025, a casa foi incendiada. Ou seja, qualquer prova que ali estivesse foi apagada para sempre, tanto do caso do Matheus como de qualquer outro crime que um dia pudesse ser descoberto. Para o homem preso por causa do incêndio, parabéns! Você fez um crime e você está ajudando a encobrir outros crimes. Então, parabéns ao contrário para quem teve essa brilhante ideia. Porque vamos aqui dizer, que a polícia numa escavação descubra 2 corpos ali dentro. Como eu falei, o Luiz Fernando tem 46 anos. Qual é o histórico desse homem antes de tudo isso? Ele é um homem formado e que já está, exatamente por ele ser um invisível da sociedade, o torna possível o melhor dos matadores, que foi o que aconteceu com o homem do saco aqui que eu já fiz, lá, o moço lá de Rio Claro. Se acharem um corpo na casa do Luiz Fernando, ele não vai responder por esse crime. Por quê? Porque as pessoas invadiram, porque as pessoas depredaram. Quem pode me dizer que não foi enterrado por alguém ali? Quem pode me dizer que não foi enterrado antes? Matou a casa do Luiz Fernando como local de crime, pelo que eu conheço, qualquer bom advogado, e se subir instâncias, é anulado. Então, quem fez a brilhante ideia de depredar a casa dele, não depreda em casas de criminosos, porque ali podem ser descobertos novos crimes, ali se tornam novos locais, aquele local vira um local de crime, um local de alta investigação. A pessoa depredar um local que pode elucidar outros crimes, você está sendo tão criminoso quanto o criminoso que fez aquilo. Não adianta. Aí falaram que podia ser ritual, porque ele viu bicho morto. Não, gente, o bicho morto é de esquizofrênico acumulador. A gente tem que parar. Essa coisa de magia negra ritual é atraente e atrativo, porque nos torna bem distantes do crime. Não estou dizendo que não exista crimes de magia negra, mas esse não é. Aquela casa é de um acumulador. É só vocês verem, tem vários programas, acho que é no ENI, sei lá, eu acho que na Discovery tem, um de acumulador. Eu não consigo ver 5 minutos, que é tão nojenta aquela casa. Não tem veja que salve aquela casa. Coitado de quem vai limpar aquilo. Todas as casas de acumulador, uma hora você vai começar a achar gato. E é sempre gato, tadinho. Cheio de gato morto. É os bichos que estão lá porque morreram, nem viu. O cara não sente mais o cheiro. É a mulher da casa abandonada, que tem uma esquizofrenia. E é por isso que ela vive daquele... Então, assim,
não façam crime para vingar um crime, e nem vamos tudo transformar em magia negra para assim transformar aquele homem num mal maior e eu jamais serei parecido com ele. Em princípio, pelo que a polícia nem foi por esse caminho, porque sabe que aquilo é bicho morto de casa de acumulador, não tem nada de ritual. Ele esquartejou, o Francisco esquarteja tal, porque ele diz que ele inclusive fez isso para dificultar o encontro do crime. E aí as pessoas falam, mas esquizofrênico, é o que eu falei agora, ele raciocina assim. Ele esquartejar e sumir com as provas, ele está raciocinando. Quem me disse isso foi o Dr. Guido Palomba. Você não concorda comigo? Tá tudo certo. Você tem que ir lá discutir com o Dr. Guido, que com ele eu não discuto. Porque eu acho que ele sabe um pouquinho mais que eu, né? Um pouquinho mais que todo mundo aqui. Então, para de gostar, para de gostar. Mas o cara é ferezésimo. Aliás, estou com saudade do meu amigo. Beijo, Guido Palomba. Então, assim, quando ele me ensinou isso, eu aprendi. Então, estou aqui trazendo para vocês a informação que ele me disse. Então, assim, não dá pra gente... porque é óbvio, quem sendo realmente confirmado incapaz... incapaz é bom, né? Incapaz ou inimputável. Na pronúncia, vamos supor, vai ser agora assim, vai terminar o delegado, vai terminar o inquérito, já deve estar com o promotor, que vai fazer uma denúncia. O promotor pode ainda denunciar ele como homicídio, tal, blá, 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 blá. Chega um laudo que prova que ele é esquizofrênico, o juiz pode impronunciar pela doença dele. Então ele sai, ele tende a sair, se esquizofrênico comprovadamente for. O advogado dele deve estar trabalhando com isso. É uma pena? Eu acho, não estou dizendo que eu gosto. Eu sou a favor do manicômio, eu sou a favor da pena. Deu 70 anos, vai ficar 70 anos na cadeia. Vocês sabem disso, sem sair. Eu sou radical nisso. Sou radical. Tem gente que me encontra, tenta me falar com filosofia. Eu falo, tá bom, faz assim, vai lá na casa da vítima, me conta para ela toda a sua filosofia, de que é importante para a socialização humana, que a mãe da menina morta encontrou o assassino no supermercado. Vai falar para ela. A mim você não vai convencer. Agora quer convencer de que saidinha, de que semiaberto, de que aberto, é ressocialização de bandido. Olha, a mim não convence. Quem vai convencer? Vai ser uma outra discussão, que a gente não tem que ter aqui agora. No caso aqui do Matheus Bernardo, esse é o história. Eu gostaria de saber, mesmo se a polícia chegou a outras histórias do Luiz Fernando, se a família do Matheus Bernardo quiser dar entrevista, até porque ela foi muito atacada. Se quiser aqui, tem um espaço aberto para o canal, é só mandar a equipe betoribeiro@gmail.com. Se o promotor, se o advogado de defesa do Luiz Fernando quiser trazer a versão dele e como está toda a situação, o Luiz Fernando é um réu confesso. O delegado, a gente está indo atrás também, tudo. Quem estiver no caso e quiser trazer as informações, equipe betoribeiro@gmail.com e a gente marca com todo cuidado, todo apreço que a gente sempre tem. Bom, gente, esse é o caso do Matheus Bernardo, que abalou o Natal aqui no estado de São Paulo em 2024. Para menino novo, cheio literalmente de vida, você vê ele correndo, parece um Ayrton Senna da bicicleta. Se foi tão novo, com tanta vida e com tudo. Um abraço para a família e tem vídeo todo dia, te encontro daqui a pouco. Até já.